continuem sem entender nada de política. Só quer que você vá lá no dia da urna e faça seu voto e acabou, né? Eles querem isso mesmo, porque é um prato cheio para as suas intenções. Religião se discute sim, não se briga, né? Mas se discute sim religião. Por quê? Porque no momento em que eu não discuto religião, não, tá certo, é católico, eu sou contra, não discute não. É verdade, é isso mesmo, é isso. Não, ninguém discute religião. Tu fica sendo isso, eu sou aquilo e nós estamos de boa, né? Eu te entendo. Não, não é bem, tem que se discutir. Porque no momento em que se não discutir religião, os falsos profetas vão, né, levando para o seio da igreja heresia. E assim, levando o povo a perder-se dentro da própria igreja. Que a pior coisa é estar um povo dentro da igreja e perdido, né? Por quê? Porque não se discute religião, né? Aí as heresias começam a bailar no nosso meio, porque ninguém quer discutir religião, não é verdade? Então se discute sim. Por isso que a escola bíblica dominical, ela nos proporciona esse momento em que todos tenham a liberdade de colocar as suas dúvidas, tirar suas conclusões, e para isso a gente não tenha medo de fazer, porque às vezes a sua colocação, seu pensamento também tem na cabeça de outros, que às vezes não teve a coragem de perguntar e de tirar a sua dúvida. Por algum motivo você não quer fazer aquela pergunta, né? Pastor, eu ouvi isso, eu ouvi falar que isso aqui é isso, é verdade, isso é certo, né? Isso é correto, essa atitude, né? Esse pensamento, essa tradução da Bíblia, esse texto bíblico, eu vi dessa forma. Isso é bom, porque isso a gente passa a ter um cuidado quanto àquilo que estamos ouvindo e passando uma peneira para poder saber, não é verdade? O que é bom e o que é correto. Então, Bíblia, ela é inerrante, tá bom? A Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. É verdade? Então, se você porventura ouvir alguém dizer não, você sabia que a Bíblia tem um erro aqui? Você já, opa, vamos aí, não aceite. Ouvir alguém dizer que a Bíblia tem erro, né? Não, erro, mano. Ou você sabia, irmão? Tem duas coisas aqui que houve um erro na Bíblia. Não. A Bíblia não tem erro, ela não possui erro. Hã? Ah, vai logo discutindo. Tem erro? Não, a Bíblia não tem erro. Informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, tá? Pode acontecer na hora da impressão, né? Na hora da impressão, a máquina lá deva ter, né, metido uma folha, alguma coisa que pode acontecer. É questão de impressão, porque são homens que produzem ela, né? Então pode ser que aconteça um erro de impressão, porque é uma máquina, né? E às vezes, por mais que passe por uma equipe de pessoas para corrigir antes de imprimi-la, né? É passado que nem um livro, né? Que nem um livro que você compra para o seu filho na livraria. Às vezes algum erro de impressão, a máquina, alguma ortografia, né? Mas até isso os irmãos, os pastores que trabalham na publicação, na CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, eles têm muito cuidado, né? Eles passam os irmãos saberem de uma coisa, que a nossa CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que ela tem sede até nos Estados Unidos. Irmão, existe pastores que não tem outra tarefa na vida dele a não ser a ficar corrigindo até erros ortográficos, né? De impressão, para não vir possuir esses erros também, humanamente falando, entendeu? E existe até um conselho de doutrina, sabia disso?
Existe um conselho de doutrina dentro da CGADB e da CPAD, que é a convenção e a casa publicadora, que faz parte da convenção. Se eu lhe disser que existem pastores, e por exemplo, você diz assim, ó, foi publicada uma Bíblia aí, sabia? Mas apareceu uma Bíblia aí, pensa numa Bíblia bonita, é a Bíblia, vamos dar um exemplo aí, diga um título aí, a Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia, né? A Bíblia, ou diga um outro aí, apologética, né? Tem a Bíblia King Jim, a Bíblia da mulher. Então todas essas coisas aí, quando você vê a marca da CPAD, é confiável. Isso quer dizer, já passou por mão de homens, teólogos, pastores, crentes da CPAD, só para corrigir. Então, se porventura algum tradutor lançou uma Bíblia, antes da CPAD publicar essa Bíblia, comercializá-la, é passado na mão do crivo desses pastores. Eles vão ler ela toda, com toda calma, ler e conferir tudo, para poder, entendeu? Para poder imprimir ela e poder levar a impressão da casa publicadora da Assembleia de Deus, entendeu? Então ela foi toda corrigida, toda verificada, tudo, olhar tudo, verifica-se tudo. Homens, posso dizer, minuciosamente, eles não fazem uma leitura grossa não, eles fazem uma leitura com muita calma, se dedicam àquilo, são funcionários, posso dizer assim, só para aquilo, se dedica, o seu ministério é só aquilo, tá? O que está lá, ele não está quebrando cabeça com outras coisas na igreja dele, porque ele é pastor, não, ele está exclusivamente servindo naquele propósito, só de verificar se não há nenhuma espinha para nós não se engasgar, entendeu? Então ele olha tudo, quando ele verifica, aí sim, depois, né, é feita a parceria com o tradutor e impressa, né, e comercializada com a impressão da publicadora, né, lembrando de que a própria casa publicadora, elas têm os seus próprios tradutores, os seus próprios teólogos, entendeu? Mas quando é alguém que traduziu a Bíblia ou imprimiu uma nova Bíblia, que é de um outro país, de um Canadá, dos Estados Unidos, aí vem passar pelo crivo dele de tudo, eles vão verificar tudo, entendeu? Olham, examinam tudo que possui, tudo minuciosamente, muita calma, eles vão lendo, entendeu? Vendo, lendo mesmo, vírgula por vírgula, ponto por ponto, ficam lá, examinando tudo, deu aprovação, aí sim, é feito contato com o tradutor, e ali é feita a parte, né, do contrato comercial, né, porque o tradutor vai ganhar a parte dele como no lançamento daquela Bíblia, né, e ela é comercializada e é vendida, entendeu? Então a sério, tem cuidado, isso era bom passar para os irmãos saberem como funciona, né, não é verdade? Funciona. Então quando você pega a Bíblia, com licença, quando você pega uma Bíblia e que você abre na contracapa, e você já vê, né, casa publicadora, tá vendo? Desculpa, obrigado, desculpa. Entendeu? CPAD, tá vendo? E do lado, Sociedade Bíblica do Brasil, pronto. Você já sabe que ela foi inspecionada, ela já foi toda verificada. Por isso que leva a impressão, ela além de produzir, vai a impressão da casa publicadora das Assembleias de Deus, tá? Isso tudo para poder a gente ter um ensino sadio, e que no meio das Assembleias de Deus não haja caroço no angu,
entendeu? E nem espinha para engasgar ninguém, para nós não se desviarmos da palavra de Deus, tá? Se porventura existe alguma igreja que está acontecendo alguma coisa de empunho pessoal, né? Isso é visão, né? É empunho de pessoal, que cabe-se à liderança, né, ter aqueles cuidados para não entrar. Mas quanto à Bíblia que o possui, que está sendo usada, ela é confiável, ela é fiel, tá? É considerada, a João Ferreira de Almeida é considerado uma fiel, uma tradução fiel. O que é uma tradução fiel? Uma cópia dos originais, tá? Nós não temos os originais, está guardada, hoje é lugar de visitação, né? Os originais estão lá como dentro de uma caixa, como visitação para que a gente visite, tipo museu da Bíblia, para você ver a primeira Bíblia original como era, né? Entendeu? Então, quando você vê João Ferreira de Almeida, revista corrigida, símbolo da CPAD, hoje aquilo lhe dá você vê João Ferreira de uma confiança de que você pode sim ler aquela Bíblia, aplicá-la para a sua vida, que não possui, que ela não está alterada, adulterada, entendeu? Então é essa a confiança, a confiabilidade que nós temos quando nós mesmos temos a nossa própria publicadora, né? Para evitar. Então, da mesma forma, quando você pega um livro, para ler, é um livro do reverendo, ou de não sei de que mais, você também procure também ter esses cuidados, tá? De o livro que você vai ler. Se o livro que você vai ler, entendeu? É um livro também que possui esses mesmos carimbos, é confiável, aquele escritor, aquele comentarista é confiável, né? Porque às vezes não precisa nem que seja a Bíblia, só basta um livro que você lê e que você vê coisas que está ali e traz para a sua vida pessoal que não condiz com a própria palavra. Você pode estar até com a Bíblia da CPAD aqui, confiável, a tradução é fiel, entendeu? Mas se você de repente viu um livro, achou bonito, o tema é apetitoso, salta aos olhos, né? Que legal, está falando sobre esse assunto aqui. Aí você começa a ler, aí às vezes você pensa que está absorvendo-se conhecimento puro, né? Mas às vezes você não sabe quem é aquele escritor daquele livro, entendeu? Por isso que é uma orientação que eu dou. Sempre procure ver quem é a publicação. Qual foi a editora que fez parceria com aquele pastor que lançou aquele livro? Veja se aquela livro, qual é a sua, posso dizer assim, qual é a sua editora, né? Porque também as próprias editoras, elas têm as suas também, as parcerias. Então, quando você vê, por exemplo, a editora Vida é confiável, porque a editora Vida, né, ela tem uma parceria com a CPAD, então já é confiável. Os autores, os pastores que lançam livro por essa Vida, né, ela também, antes de ser colocado à venda, passa também pelo crivo desses pastores da CPAD, que vão ler todo o livro daquele autor, entendeu? Sua história, quem ele é, qual a sua igreja que ele pertence, né? E vai ler aquele livro para poder ter a certeza de que ali também não existe nada de errado, né? No conteúdo daquele livro, para não ter um ensino falso. Então, nós estamos diante de uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, né? Fiel, confiável. Isso quer dizer que é uma Xerox autenticada. É como que você pega uma certidão de nascimento, né? E você fez uma cópia e você vai até o cartório e manda o quê? Autenticar. Ok? Você manda autenticar aquela cópia. Então, muitos cantos por aí não vão aceitar a sua cópia. Mas está aí o original aqui, ó. Não. Deixa eu ver.
né? Não, eu quero autenticada. Porque a autenticação, por mais que todo mundo está vendo que é uma cópia, né? Tem hora que a gente se aborrece, né? Tem hora que a gente vai, o cara pede uma xerox e a gente não se percebe que ele diz que é autenticada. Ou às vezes ele diz para você que ela é autenticada, mas você se esqueceu, não percebeu disso. Aí você faz uma xerox, tá, que é uma beleza, a coisa mais linda, bem feita, bem tirada. A máquina que você tirou a xerox é top. Não manchou, está perfeita. Está até melhor que a original. Mas quando você entrega no departamento, sei lá onde for, numa regional, numa prefeitura, ele vai dizer o quê? Autenticada. Mas meu filho, não, tem que autenticar. Porque por mais que está linda, perfeita, clara, mas não é, a cópia não pode dar a veracidade que ela é, né? Realmente a cópia original, da original. Por quê? Porque não tem um selo. Vocês estão entendendo? Como nada é à toa, entendeu? É o que vai realmente atestar de que aquela cópia realmente é uma cópia autêntica, né? Que é realmente do original. Então, então é o caso da palavra de Deus. Então nós estamos diante de uma lição, de uma Bíblia, amém? De que a sua cópia ela é fiel aos originais, amém? Então já quero nesse momento passar a oportunidade para o nosso auxiliar da palavra, Josemir, tá? E no próximo domingo, quem vai estar trazendo a lição sou eu, que a gente vai falar sobre a estrutura da Bíblia, né? Tremendo. Glória a Deus, amém? Mais uma vez, estamos na presença do Senhor para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, amém? A paz do Senhor a todos vocês que estão aí na internet, nos ouvindo e com certeza está nos assistindo e nos invocando mais e mais. Todos estão de posse da revista, amém? Lição de número 3, tem como título a inerrância da Bíblia. Como eu falei, a Bíblia, ela não contém erro. Vários textos bíblicos denotam que não tem erro a palavra de Deus. Nós estudamos na primeira lição, o autor desta revista é o comentarista Douglas Batista, homem de Deus, né? E na primeira lição ele colocou como autoridade da Bíblia. Na segunda lição ele colocou a inspiração divina da Bíblia. E a Bíblia tem autoridade e tem a inspiração divina, então ela é inerrante, né? Temos que conectar sobre isso, que ela é inerrante. Em Provérbios capítulo 30, verso 5, é uma das verdades, diz que toda palavra de Deus é pura. Toda palavra de Deus. O autor revela inerrante. Por meio da sua palavra está ao alcance de todos aqueles que em Deus confiam. Sim? Glória a Deus. Deus é completamente confiável. Suas palavras não consistem de especulações, não necessitam de especulações humanas para torná-las completas. Deus é absolutamente confiável. Vamos começar aqui de entrada na lição, lendo aqui a introdução. A introdução da lição, ela nos diz assim: infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras,
indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Ou seja, a Bíblia ela é infalível, se cumpre integralmente, ou seja, ela não contém erro, ela não só contém a verdade, ela é a verdade. Glória a Deus. Vamos dar entrada no tópico 1. Nesse tópico nós temos 3 subtópicos. O tópico 1 vai dizer que o que é a inerrância da Bíblia. Primeiro subtópico, conceito de inerrância bíblica. Eu vou pedir para os irmãos lerem, para fazermos uma geral com os alunos participarem, amém? Vou pedir para os irmãos lerem. Primeiro subponto, o conceito de inerrância bíblica. Eu pediria aqui, por exemplo, por gentileza, o auxiliar para ler para nós a palavra, será Dilson, por gentileza? Glória a Deus, né? A gente diz tudo, né, irmão? Porque a palavra de Deus nós sabemos que ela não contém erro. O conceito de inerrância bíblica, o próprio Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando orou a oração sacerdotal, ele diz, que está em João 17, que o Senhor Jesus disse assim: Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Como eu disse, vários textos bíblicos já tem, né? E Deus também não mente, né? Porque Deus é a verdade. Em Número, nós temos um versículo de 23:19: Deus não é homem para que minta, né? Nós em toda a Bíblia nós procuramos ler textos que falam sobre a palavra de Deus, falando sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele usou a instrumentalidade de pessoas, mas a inspiração é do Espírito Santo. Hein? Em 2 Pedro 1:21, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. São 2 textos bastante ricos para a nossa meditação, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Para a nossa meditação, amém? O 2, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Aqui nós temos mais um subtópico. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Eu pediria à irmã Terezinha Macedo ler, por gentileza. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não
Glória a Deus. Olha aí, o autor da Bíblia, ela fala sobre sobre a inerrância. Ela não contém erro, né? Mas isso não acontece só com a palavra inerrância. É uma doutrina importante nós aplicarmos em toda a igreja. Ela antecipa assim como toda a doutrina. É importante. Ainda mais. A Trindade, por exemplo. A palavra Trindade ela não tem na Bíblia, né? Ela não tem. Não aparece. Mas seu ensino é bastante claro, né? Nós aplicamos nos nossos dias. Já tem isso no Antigo Testamento, uma revelação bíblica proclamada e aclamada no Novo Testamento. Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Nós temos, né? Salmo 18 diz: a palavra do Senhor é provada, né? E ela não pode ser anulada, como a palavra de Deus diz assim: perfeito é a palavra do Senhor e refinada. Amém? Oh, glória a Deus. João 17: edificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos para o top 3, os apócrifos e pseudoespígrafos. Amém? Vamos ler esse texto. Vou pedir à irmã Helena para ler isso. Amém? Os apócrifos e pseudográficos. Glória a Deus. Isaías 55, 11 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Hein? Ela fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviou. Quando você prega uma palavra, o Espírito Santo ela vai com você. Quando você prega uma palavra, um pecador ou qualquer pessoa, o Espírito Santo ele prega aquela palavra. Aí às vezes a gente pensa assim: eu não valeu nada pregar essa palavra. Nós erramos assim, porque nós dissemos, mas não vou mais pregar para esse que não vale nada. Mas ali o Espírito Santo está trabalhando ali. Quando ele pega aquela palavra e transforma naquele coração. Aí mais tarde o Espírito Santo já faz o fruto naquela vida, né? Onde ele diz aqui, ele naquilo para quem enviou nós, né? Para pregar a palavra. Jeremias 1,12 diz: Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus não tem compromisso com pessoas que usam o nome de Deus para dizer as falsas palavras. Deus tem compromisso com a sua palavra. Muitas vezes nós vemos os irmãos dizer: pai, Deus tem um compromisso comigo e contigo. Nós temos que abordar e falar, como o pastor disse, chegar aí: olha, está errado. A Bíblia não diz isso, né? Deus não tem compromisso Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele faz a sua palavra para cada um de nós para cumprir, né? A sua palavra, ela é infalível. Ela se cumpre, né? Ela se cumpre verdadeiramente. Olha quantas profecias que tiveram seus compromissos
e assim todas as profecias terão seu pleno cumprimento, né? Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Agora, dentre outros que afirmam, de teólogos liberais que afirmam que não, essas coisas, que hoje diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? A gente vê muito isso, que ela contém a palavra, mas ela não é a palavra de Deus, né? Muitos teólogos dizem, não. Então, nós falamos a questão de ciência eterna. A maior evidência eterna da palavra de Deus é exatamente a nossa transformação, né? A nossa transformação é uma evidência clara da palavra de Deus, né? Ou ela tem produzido ao longo de toda a história da nossa vida, dos nossos familiares, né? Na vida de várias pessoas. Ela tem produção em todos os tempos, todas as gerações. Hoje, na nossa geração, essa palavra é viva e eficaz e continua transformando vidas. Nós lemos o 3, foi? Vamos para o tópico 2, né? O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos autógrafos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Tudo isso quando ele diz, não teria nada a ver, né, com a Bíblia, se o Espírito Santo, os manuscritos autógrafos, não existem hoje, né? Esses autógrafos existem, são somente as cópias, e elas não existem fartamente. Existem, muitos escreveram e muitos usaram o serviço de um escrevente. Aqui no caso desses manuscritos, né? No caso desses manuscritos, como o pastor já citou aqui, eles estão em uma biblioteca, no museu, né? Para cada um de nós quisermos ver, né? E se você quiser se aprofundar mais na leitura, um leitor da Bíblia, quer se aprofundar nesses manuscritos, da origem de tudo, só o que nós temos é inúmeras traduções. É só você procurar, né? Procurar especificar mais. De hoje em dia tem tanta facilidade, né? No Google e outros na internet. Você procura ali, aí você vai se aprofundar mais ainda nesses estudos, que é bastante proveitoso para cada um de nós, né? Lugares originais para a palavra de Deus. Para a gente ser alfabetizado, né? Vai ser bem proveitoso. Você pode ter esses assuntos numa biblioteca, né? Física ou digital. Aí cabe ao caso de você querer se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, nesses originais, nesses manuscritos que estão, não esses manuscritos, os originais estão guardados, não coisa mais, mas as cópias. Estudo bíblico ou de estudo, né? Aí cabe a
cada um de nós se aperfeiçoar mais ainda. Vamos no 2, os manuscritos apócrifos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas apócrifos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Glória a Deus. Os manuscritos existem casos desses manuscritos, né? Como eu já falei, já foi tudo. As cópias originais não saíram das mãos dos autores, né? É hebraico, é a língua do Antigo Testamento, que foi escrito quase na sua totalidade. Quer dizer, a Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita quase em todo no hebraico. Nesse idioma, algumas outras partes em aramaico. O grego é o idioma original do Novo Testamento. 27 livros escritos neste idioma. Nós temos várias Bíblias com inúmeras traduções em português. Aí cabe nós colocar, pegar uma Bíblia que seja ali da CPAD, já bem original, com os nossos teólogos, professores, né, pastores que já examinaram ela, né? Aí nós, para não ter embaraço, né, nós viemos ter mais prática na leitura da palavra de Deus. Tem alguma pergunta? Todo mundo calado, só ouvinte? Amém, né? 3. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Hein? Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeu, Baruque e outros, apresentam erros, anacrônimos, doutrinas falsas e práticas diferentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos, o pseudoepígrafos, falsos escritos. Dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuem indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos não faziam parte dos livros apócrifos, nem o pseudoepígrafo. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não conhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nessa parte aqui, nós vamos entrar na Bíblia dos nossos irmãos católicos, né? Nós respeitamos bastante a fé de cada um, mas esses são os apócrifos. A nossa Bíblia contém a nossa Bíblia do Antigo Testamento contém 39 livros. A Bíblia Católica tem um acréscimo de 7 livros, né?
creio que alguns de nós aqui já lemos a Bíblia católica, e são chamados apócrifos, né? Que a Igreja Católica chama de deuterocanônico, né? Esses livros entraram no canão da Igreja Católica apenas no concílio de dentro de uma das questões que envolveu a Contra-Reforma, aquela confusãozinha que teve da Contra-Reforma, e os protestantes não aceitaram devido os... Quais são os livros que existem a mais na Bíblia Católica? Tobias, Judite, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Não vamos confundir Eclesiástico com Eclesiastes, viu? Eclesiástico é o Pentateuco. E alguns acréscimos de alguns livros também, como do profeta Daniel, né? Como exemplo, você que já leu sabe muito bem, e porque são chamados apócrifos. Até mesmo vários teólogos, você que leu a Bíblia Católica, na Bíblia Católica mesmo, alguns teólogos deles lá mesmo, deixam bem claro isso na introdução. Esses livros, como eu disse aqui, vou chamar são textos gravados do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, né? Como ele diz aqui, neles foram primeiramente registradas as palavras dadas pelo Espírito Santo, mas crê, né? Quando ele diz aqui que foram inspirados pelo próprio punho, como ele diz aqui, ó, assim sendo, nessa Assunção Moisés, por autores, foram produzidos por autores anônimos, né? Ele diz aqui, espúrio, que atribui indevidamente a sua autoria a profeta e apóstolo. Por isso que esses livros, eles não são, né, inspirados pelo Espírito Santo, porque eles cantam por si próprios, deles mesmos, autores, e o que está escrito lá é dele mesmo. Como diz aqui, nada convém a cada um de nós. São coisas que eles fazem que a própria Bíblia, a nossa Bíblia protestante, não é. É por isso que eles não são considerados livros da nossa Bíblia, porque não contém a veracidade que ela contém. Hein? Muitos de nós, quando lemos a Bíblia Católica, nós temos que ler, mas tem que saber, que nem o pastor sempre diz, tem que saber comer peixe, né? Para não se engasgar. Tem muita coisa ali que, né? A gente pode ler a Bíblia Católica, pode ler várias coisas de outras religiões, para ter uma, mas tem que saber ler, e para poder ter noção, para depois, como o pastor disse, um debate, uma coisa. Por isso que às vezes pastores não gostam muito, a gente proíbe ninguém, mas a gente não gosta muito de a gente fica sabe, quando vai para o nosso ministério, quem sabe que não. Beleza. Por isso que o pastor não gosta quando a gente mesmo vai visitar outros ministérios. Não estou dizendo que o nosso é o único ministério perfeito, não é isso. Mas aquela coisa, ela não está vendo perigo, né? Porque às vezes você está aqui ensinando a pessoa, anos ensinando. Às vezes uma visita que foi num salão ali, foi numa oração acolá, pronto. Daí embaraçou tudo, né? Esse é o perigo. Entendeu? Apesar de todo mundo ali. Por isso que pastores não gostam, mas tenha cuidado de você não receber uma mensagem, né? Totalmente contrária. Porque tanta gente ensina aqui. Só isso. Amém, né, irmão? Ó, quando nós pegarmos a Bíblia católica, ler ali, saber
quando você pegar e ler ali, você vê os erros dele bem direitinho. Aí pseudoepígrafos, né? Nós falamos dos apócrifos e agora o pseudoepígrafo. Pseudo vem do grego. São falsos escritos, entre eles a Ascensão de Moisés, o Apocalipse de Pedro, foram escritos por autores anônimos que atribuem a autoria dos livros espúrios, né? Então, por si próprios. A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, vou ler aqui, bem rapidinho. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então, a grande batalha universal é entre a verdade e a mentira. Desde o início, né? Desde o início, nós temos a verdade e a mentira. Vamos ler o texto 3, né, irmãos? 3, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, no hebraico, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego ateia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos. Em concordância com o pensamento de Deus, a Bíblia ensina que Deus é a verdade. E a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo retifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para afirmação, o que a Bíblia diz e o que Deus diz. Nós sabemos que a Bíblia nós sabemos que Deus é o Criador e o diabo é o imitador, né? João 8,44, ele não se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. 2 Timóteo 2,3, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A verdade é que essa palavra tem transformado vidas. Onde existem fatos, não tem argumento. Quando nós vemos nessa palavra, o que ela faz, como nessa transformação, onde vem os fatos que Deus faz e tudo, não tem argumento, porque ela é a verdade, né? Como diz um certo pastor, o pecado é o luto disfarçado de festa. E o pecado é um luto disfarçado de festa. Muitos pensam que está numa boa, mas está de luto, né? Quando nós estamos em Provérbio diz que banquete, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o quê? O fim de todos os homens. Quando nós estamos no luto, no velório, aí vamos perceber, vamos nos pedir a Deus, vamos se lembrar de Deus, vamos se lembrar daquele momento. Deus recebe isso, né?
pede, né, para Deus receber, né? Mas Deus tem as suas. Vamos pro... Onde nós lemos agora foi no 2, né? A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Doutor Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem é tudo que o homem precisa saber. Quanto à sua redenção, está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudança. Aquilo que a palavra de Deus diz de pecado permanece pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. A revelação da Bíblia é progressiva. É proclamada no Antigo Testamento e aclamada no Novo Testamento. E a revelação está completa. A Bíblia podemos dizer que é manual do fabricante, o manual do Criador. Ninguém conhece mais do que o Criador. Se você faz uma máquina, você vai conhecer ela melhor do que qualquer pessoa, né? Se você fabrica uma máquina, uma ferramenta, como é que funciona essa máquina? Vai perguntar quem fabricou. A palavra de Deus é a verdade. Só Deus sabe da verdade dela, porque só Ele foi, né? É o Criador. São valores absolutos, né? As pessoas que dizem que tudo é relativo e também uma marca desta geração, uma invenção de valores. O erro é simples, o certo e errado, cada um com a sua verdade. É o que nós tiramos no meio da nossa sociedade. Tudo se revertendo até de valores, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada, não, mano, ele está certo mesmo. E vendo que Deus não está se agradando com aquilo, né? Vê nas mídias, na televisão, só o que a gente vê, que Deus não está se agradando daquilo, mas o homem pega e diz que ali é a verdade. Não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento do que a Bíblia condena, porque se tivesse não falava tanta coisa assim, né? Falam coisas que entristecem o coração de Deus, né? Coisas que a gente vê nas novelas, em séries, em tudo, né? Novelas só o que a gente diz. Agora eu digo que nem um pregador que a gente gosta sempre de ouvir. Eu não sei o que é que crente quer assistindo novela. Eu não sei o que é que crente quer assistindo. Sabe que ali tem um ato de pecado. Sabe que ali é um ato de prostituição. Sabe que ali é tudo que não presta. E assistindo novela. Realmente tem, irmão. Tem crente assistindo novela. É a palavra que ainda não penetrou ainda, né? Vamos terminar, né? Quando nós confiamos nessa palavra, quando nós advertimos no nosso coração, nada disso entra na nossa mente mais. Nada disso. Essa semana nós estávamos no nosso trabalho lá e sempre tem um relatório. E o irmão chegou para mim e perguntou: você conheceu muito tempo atrás? Não tem mais vontade de beber, não? Graças a Deus. Pergunta. Tem muitos deles que perguntam. Aí ele olhou para mim: não, porque está com 3 dias que eu estou aqui e está totalmente diferente. Eu digo: peça essa transformação a Jesus, que Ele lhe dá também. Peça a Ele, que Ele lhe dá. Aí ele olhou para mim e disse:
Rapaz, eu vou dizer, do jeito que tu era, só Jesus mesmo. E é mesmo, irmão. Do jeito que a gente era, só Jesus para nos transformar. Né? E nós se firmar na palavra. Porque eu ainda ando buscando, né? Ainda ando buscando mais credibilidade, mais aceitação para mim. A palavra de Deus para me se firmar mais e mais e mais. Porque quem de nós que disser que já está feito, já está salvo, a Bíblia própria diz, está enganado. Está enganado, porque nós não sabemos de nada. Quem sabe é Deus. Deus conhece o meu deitar e o teu levantar. Ele conhece cada um de nós. Oh, aleluia. Ele sabe de tudo. Ele é nosso Criador. Ele sabe de tudo. Uma de nossas, nas quartas-feiras, lá tem uns... Aí lá de cima, lá vem para dar umas palestras, ele pega e diz, mas nós temos cuidado com... que o nosso... Como é que ele diz? Nós temos cuidado com os EPIs, porque o nosso anjo da guarda está se cansando. Aí, sempre quando a gente vai falar uma coisa, ele, não, peraí, né, deixa. Aí eu fiquei. Aí ele disse, se alguém tem alguma coisa para falar, pode falar. Aí eu, diga. Aí eu disse, é só sobre o anjo da guarda do Senhor. Por quê? Porque meu. Porque o meu não, o meu é o Espírito Santo. E eu peço nas minhas orações, igual de cada um de nós aqui. Agora, se o do Senhor está cansando, peça a Jesus Cristo para ele dar o Espírito Santo. Aí eles começaram a aplaudir, né? Aí eu peguei e disse, não, é a verdade. O Senhor pediu para me falar, é porque a gente lê a palavra e a gente vê que não é verdade isso aí. Não é verdade. Tudo que não é verdade, nós temos que absorver. Nós temos que absorver o que a Bíblia diz. E ele diz na sua palavra que quando ele ascendeu aos céus, ele disse, eis que vos deixar um Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo da verdade. E eu creio que ele está no meio de nós. Por isso que aquela placa ali, aí tem uma placa que eles fizeram lá de acidente, e vai aumentar mais ainda. Porque quem trabalha em empresas metalúrgicas, tem as placas e tem os dias de acidente. Por exemplo, quando se acidenta, eles colocam lá, dias sem acidente, né? 400 e poucos dias, 2 meses, sei o quê. E vai aumentar mais ainda, esses dias. Em nome de Jesus. Aí fica tudo, mas assim, a gente tem que dar uma palhinha, mesmo não conhecendo muito, mas a gente tem que dar uma palhinha sabendo mais ou menos alguma coisa, né? Todas as empresas têm, porque aí sempre quando não tem eles lá, nós tem, aí o nosso encarregado pede para nós orarmos o Pai Nosso, né? Aí, umas e 2, 3 vezes ele pede, vamos pedir o irmão para fazer a oração, porque está todo mundo com Covid, aí faltou 5, esse dia faltou uns 5, né? Aí, graças a Deus, Deus me deu o conhecimento e nós fizemos a oração. Aí depois que eu faço a oração, aí nós oramos o Pai Nosso, aí vamos trabalhar. E assim, Deus está abençoando, né? Tem transformado vidas, né? Porque o Espírito Santo tem trabalhado ali naquela empresa e eu creio que vai trabalhar mais e mais, para a honra e a glória do nome dele. Porque não tem só eu ali de crente, tem vários crentes. Nós somos impedidos. Você sabia que nós somos impedidos de nós tínhamos uma horazinha na hora do almoço. Ia lá para o lado da cidade, longe. Aí foram dizer para o homem lá em cima que a gente estava fazendo zoada, que não podiam dormir. Estava fazendo zoada. Eu fui o primeiro a ser chamado lá. Fui chamado, depois um irmão lá foi chamado, mas esse irmão não teve sabedoria, começou logo a esculhambar o encarregado. Não teve sabedoria. É porque vocês são, né? Vocês não são ateus, vocês são não sei o quê. Aí o seu Zé me chamou lá em cima e eu disse. Aí ele disse, não, porque eu não quero, porque está vendo me reclamar, porque não falei nada. Seu Zé, mas estamos lá no final. Não, mas assim, eu digo não, mas eu peço desculpa ao senhor. Nós estamos na sua empresa,
Eu peço desculpa, mas não vou até mais não. Vou falar para os irmãos. Aí vocês ficam cada um no seu cantinho. É só não se reunir. Só não se reunir. Né? Aí eu disse, tudo bem. Falei com os irmãos, eu tenho até a foto da minha esposa. Era 18 irmãos. Né? Teve conversão, teve tudo. Né? Graças a Deus. Uns 2 meses nós estávamos trabalhando. Aí acabou. Acabou. Final das contas, essa empresa faliu. Essa empresa faliu, eu trabalhava. Hoje estão aqui no centro, ele liga para mim, como é que está por aí? Está tudo bem, graças a Deus. Mas faliu a empresa. E muitos lá que trabalham nela, que estão lá agora, a empresa, a estrutura é boa. A empresa é boa, mas só que não confiou em Deus. A família toda católica. Uma raiva de crente. Aí a gente vem levando a vida assim, né? Conforme manda o nosso. Aí nós vamos ler agora o 3, é? A verdade histórica e científica. Queremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a maneira que aborda. John Wesley escreveu: se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando escreve a criação. Quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Eita Jesus! É muita, né? Quanto à Bíblia, ser ou conter a palavra de Deus, quem tem autoridade para dizer qual é a palavra? Ou se assenta a Bíblia na sua total veracidade? Verdade da palavra de Deus, ou você se adapta no que a Bíblia diz, ou nega-se a ela. 2 termos. Porque se você é crente e não acredita no que a palavra de Deus diz, então você está se perdendo no mundo. Porque sua total verdade da palavra de Deus, ou não acredita. Nós temos que acreditar na veracidade da palavra de Deus e buscarmos o nosso conhecimento do dia a dia, buscarmos para o nosso viver, o nosso caminhar. O do crente é viver e caminhar. É onde ele estiver, ele dizer: eu sou crente em Cristo Jesus. Infelizmente, no meio de nós tem muitos que têm vergonha de dizer que é crente, que ainda não se livrou. A verdade é essa, que ainda não se livrou do mundo. Ainda está com o pé no mundo, né? Mas eu creio que a palavra de Deus vai transformar mais e mais cada um de nós. Nós precisamos de mais transformação, e nós precisamos de mais amor ao próximo, nós precisamos de mais fidelidade à palavra de Deus, e nós precisamos mais ser confiável na palavra de Deus. Tudo que a palavra diz é a boca de Deus falando com cada um de nós. Tudo que nós praticamos, que seja para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu encerro aqui a minha participação e eu passo para o nosso pastor. Amém? Muito obrigado. Meus amados irmãos,
Vamos aqui para a conclusão. Diz aqui a conclusão. É porque o Joseni ainda tem que fazer, né, irmão? Porque deu aula, ainda vai fazer aqui preparar o relatório da nossa escola bíblica. A conclusão diz assim: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Amém? Então, nós acreditamos, né? Nós como servo de Deus, nós como participantes, membros desse ministério, né, que é a Assembleia de Deus, nós cremos de que a palavra de Deus, além de inerrante, ela também é infalível, né? Ela também é infalível. Apesar que tem alguns que concordam, há uma teoria que alguns dizem que ela é só inerrante. Aliás, que ela é só inerrante, mas que ela, né, ela não é infalível, então vice-versa. Mas a gente crê, e é isso que nós ensinamos, amém? De que ela possui essas duas coisas, inerrante e também infalível. Isso quer dizer que tudo aquilo que está predito vai se cumprir. Ela é infalível, né? Entendeu? É infalível. Todas as promessas, tudo que diz com respeito a arrebatamento, né? A volta de Cristo, todos aqueles acontecimentos apocalípticos, podemos dizer, nenhum daquilo vai deixar de se cumprir. Não é verdade? Às vezes também tem a questão da cronologia, né? Que foi falada aqui, né? A questão da ordem cronológica. Também a gente crê que essa ordem cronológica que é ensinado entre nós, ela também é verdadeira, essa própria ordem, né? Porque tem uns que dizem que você está vendo, irmão, como ao longo da história da humanidade, a gente sempre vai haver uma ação maligna para tentar desvirtuar, para tirar o verdadeiro ensino da igreja, porque é uma forma de fazer a igreja se perder, né? É quando a igreja começa a aderir ensinos falsos. É uma forma de fazer com que a igreja perca o caminho e não acerte o alvo e não vá no caminho correto, né? Entendeu? Porque muitas das vezes a gente acha que o erro está ligado somente à concupiscência da carne, né? A gente acha, não, mas nós somos uma igreja que os irmãos não são dados à bebida alcoólica, não são dados a nenhum vício, não são dados a nenhuma concupiscência da carne. A gente tem que trabalhar desse caráter. Mas, porém, os ensinos curtidos, às vezes, naquela denominação, ela não condiz com os fatos, não condiz com a verdadeira doutrina, né? Às vezes professam de que a igreja vai passar pela tribulação. Está vendo? Erra a ordem cronológica dos fatos, que também é um grande erro cometido, de que nós temos que ter muito cuidado quanto a esses ensinos, né? Já ouviram falar de pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação? Quem já ouviu falar isso? Você está vendo? É um erro cronológico. Entendeu? É um erro de interpretação humana. Porque a Bíblia não dá esse fato. Já tem uns que dizem que nós já estamos vivendo a grande tribulação, né? Justamente para pregoar esse ensino, essa ordem cronológica. Não é assim. Nós pregamos e ensinamos de que a igreja não vai passar. A igreja não vai passar, ela não vai sofrer. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Não iremos, jamais. Entendeu?
essa os ensinos e o fato cronológico, né? Buscando pelo ouro, auxílio de educação cristã. Ele botou aqui, buscando pelo ouro das Escrituras. Nenhuma meta seria mais elevada do que ir pelo ouro das Escrituras. A Bíblia muitas das vezes se refere a si mesmo como ouro e pedras preciosas, como rubi, a fim de frisar o sublime valor do seu conteúdo. Por exemplo, Davi escreveu: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Pronto. Então a gente vai em busca do caminho do ouro para poder provar de que realmente a palavra de Deus, ela não é só inerrante, ela também é infalível. Ou vice-versa, como outros dizem, ela é infalível, mas ela é inerrante. Ela possui sim erro, porque queira ou não, foi homens, né? Não. Então vamos buscar, vamos seguir o caminho do ouro. Irmão, sabe que o caminho do ouro não é fácil. Você vê a luta que é. Os garimpeiros, né? Assim como é que é os garimpeiros? Meu Deus, meu irmão, pensa um negócio desgastante. Paciência desgastante não é fácil não. Mas também é ouro. Também quando encontra um negocinho bem pequenininho daquele, meu irmão, compensou a labuta do dia todinho ali no garimpo, né? Isso se expõe a todo tipo de risco, né? Químico, erosão, tudo que não existe. Mas a perseverança, porque também não lhe garante, né? Ele está indo, mas não lhe garante que ele vai voltar com alguma coisa. Tem deles que passa 2, 3 dias ali no sol quente, não acha nada. No meio do buraco. Mas tem dia também, meu amigo, que ele passa de uma semana, não tem nada. Quem já viu a história do garimpo, né? As pessoas ali trabalhando com um bem mais precioso, mas muitas vezes não tem nada para comer em casa. Mas tem uns que ficaram ricos, né? O cara fica ali, a paciência daquele novo produto de peneira. Tem deles que passa a semana todinha nada. Mas tem deles que quando chega na semana seguinte, primeiro dia que vai, compensou também o achado. Então é mais ou menos isso que a gente está tentando trazer para a igreja. Que como é que a gente vai saber? A gente vai ter a certeza para poder acabar logo com essa teoria de dizer que ela é infalível, mas é inerrante. Não, ou vice-versa, ela é inerrante, mas ela não é infalível. Ela não é infalível. É muito simples. Quando a gente vai em busca do ouro, rubi, a fim de frisar o sublime valor do seu conteúdo. Por exemplo, Davi escreve: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Pronto, acabou. Olha o que é que Davi está dizendo. O próprio Davi está dizendo: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ele está querendo dizer o quê? Que ela é inerrante e infalível. Em busca do ouro. Mas desejáveis são do que o ouro, e sim do que muito ouro fino. Porque ainda tem a questão, né? Que eu achou o ouro, mas espera aí, ainda tem todo o processo, né? Do ouro, não é só assim não, né? Está lá em Salmo 19, verso 9 e 10. O Salmo 119, aquele que exalta a palavra de Deus em quase todos os seus 171, 176 versículos, inclui esta declaração pelo salmista: melhor é para mim a lei da tua boca do que inumeras riquezas entre outro ouro e prata. No mesmo texto, o salmista escreveu que ele ama os mandamentos de Deus mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Como estudante da palavra, os professores cristãos devem garimpar o ouro da Escritura, cavando filhões nas profundezas da Bíblia, peneirando as verdades das Escrituras para si mesmo. Exploração diária das riquezas da palavra enriquece a vida, dando mais capacidade para os professores cristãos guiarem outros nas mesmas explorações.
Você está vendo? Então a palavra de Deus é: você tem que estar todo dia garimpando, né? Tem que estar todo tempo garimpando, refinando, relendo, perguntando, tirando a dúvida. Não ouviu uma coisa ali, já vai logo, não. Tire, né? Pergunte, tire sua dúvida. O pastor falou uma coisa, mas eu ouvi ali outra. Espera aí, me explique melhor. É assim, tem que garimpar. Tem que ter paciência, né? É mesmo? Tem que ter todo esse cuidado, que é o ouro. Não é verdade? Eu ouvi ali, me disseram acolá. Uma irmã me disse que tem... Não, é assim. Não, calma. Tem gente, irmão, que passa 30 anos. 30 anos recebeu aquilo assim na igreja. Um segundo que se encontrou com alguém na esquina, botou tudo os 30 anos. Acredita? Era como se, né? Era como se aos 30 anos que aprendeu por minha pessoa, por outro que veio antes de mim, né? Foi tudo passado, de água abaixo, só porque encontrou um ali que pregou um negócio que não sabe nem quem é direito. Não é verdade? Aí já percebeu que já divergiu como é ensinado aqui, na igreja que ele frequenta. Aí já engole, já traz para si e já está ensinando. Não foi nem garimpar para saber se está certo. Foi nem peneirar, refinar. Deixa eu examinar direitinho. Deixa eu perguntar o Espírito Santo. Deixa eu perguntar o pastor, a esposa dele. Irmão, eu vou lhe dizer. Se você, depois de ouvir a minha pessoa, ouvir uns 30 pessoas, você ainda vai acreditar em um. Imagina, irmão, né? Todo mundo dizendo uma coisa, uma igreja todinha dizendo a mesma coisa, aí a pessoa vai acreditar em um só que diz uma versão. Você está vendo? Então nós temos que ter isso, muito cuidado. Alguma pergunta para nós já passar da chamada? Alguém? É a vigilância, isso, muita vigilância quanto a isso, né? Os irmãos têm que perceber que como já foi dito, por isso que há certas Bíblias, como já foi dito, não estão no cânon bíblico, né? Não entraram, são livros que apócrifos, né? São livros que não são sagrados, que não foram, por isso que não são livros canônicos, né? Canonizados, não são. Por quê? Porque não tinha veracidade, a segurança, entendeu? Por isso que não entrou. Por isso que não entrou. Então quando você vê por aí, pastor, fulano leu um texto bíblico que leu lá em Judite, não, já não vai, não acredito. Por quê? Porque não são seguros os ensinos, né? Os ensinos não são, né? Às vezes também a gente olha. Vocês já leram Cantares de Salomão? Né? Vocês viram? Cantares de Salomão, né? Difícil ver alguém pregar em Cantares, né? Mas pensa no livro que tem irmão, que se eu for ler texto de Cantares de Salomão, está escado sem vergonha. Deus, o pastor. Não, aquilo lá, não, que coisa. Né? Aquilo ali é um amor tão puro, né? Entendeu? De Cantares de Salomão. Alguns dizem que não foi Salomão que escreveu, diz que foi alguém muito próximo do rei Salomão, né? Outros já dizem que foi o próprio Salomão que escreveu, tá? Eu vou na ideia de que Salomão, né? O próprio escritor. Por isso que na nossa tradução João Ferreira diz Cantares de Salomão, né? Então eu vou por esse lado, de que o próprio rei relatou. Ele é nada mais do que a pureza, né, de um relacionamento onde ele possui a bênção de Deus, né? Entendeu? Isso mostra um casamento debaixo de uma bênção do Senhor, né? Aonde o que acontece entre eles não há pecado nenhum, porque possui a bênção de Deus, né? Entendeu? Por isso que quando você olha para Cantar de Salomão, a gente vai ver um grande ensino, um amor puro de um casal para com o outro, e um amor, né, que
nos surpreende, que nos chama a atenção, que aquilo ali mostra, né? Ali mostra justamente a figura de quem? De Cristo e a igreja, né? Que seria justamente Salomão e uma camponesa chamada Sunamita, né? Se você for ler a história, você vai ver o quanto Salomão, aquele amor foi verdadeiro. Salomão fez um voto de amor a essa camponesa em uma de suas conquistas, né? Porque quando você assumia o reinado, é que nem hoje os presidentes. Quando alguém assume, né, presidente de uma nação, ele tem que viajar. Ele tem que sair viajando, entendeu? Faz parte. Porque presidente que assume a presidência e não viaja, não saia para fazer relações, o país amíngua, ele não cresce, não se desenvolve, não vai conseguir parcerias para exportar, tanto para vender como para comprar, né? Entendeu? Aí tem gente que não entende o porquê que fulano está ali, porque fulano está lá não sei aonde. Aqui não é passeando turismo não. Ali é o líder de uma nação fazendo negócio para que aquela nação cresça. Então todo rei na época, quando ele assumia, ele tinha que pegar o seu soldado e ele tinha que sair conquistando, expandindo o seu reinado, principalmente quando era o seu território. Via não os negócios? O rei mandava presente para o outro rei, não era que era daquela nação, e faziam negócios, né? Entendeu? É assim? Aí, entendeu? Aí então, em uma de suas viagens, Salomão achou essa mulher. Olha, Sunamita, né? Diz a história que era uma mulher tão linda que Salomão se arriou-se por essa mulher. Salomão conheceu essa mulher. Salomão fez um voto de amor com aquela mulher. E Salomão prometeu: eu vou voltar e vou buscar você. Ela até então achou que era mais uma ilusão. Esse homem, né? E ela continuou a vida dela e Salomão voltou. Ela pensou que Salomão tivesse esquecido, entendeu? E Salomão com toda a sua reinada viajando, mas Salomão não esqueceu. Pensava em Sunamita noite e dia e noite, né? Ao ponto que chegou o momento que Salomão foi buscar ela. Sabe, se agora eu vou buscar a promessa que eu fiz. A pureza foi tão grande, a coisa mais linda de um rei com uma camponesa. Olha, irmão, quem imaginaria de um grande rei chamado Salomão, entendeu? Se interessar por uma pessoa tão simples, posso dizer, uma mulher da roça, entendeu? Com tantas concubinas em seu reinado, tantas mulheres, né, com as sobrancelhas feitas, com o cabelo, né, entendeu? Passado a planchinha, com as unhas postiças, tantas mulheres com os melhores perfumes. Eu estou prefigurando para você entender, né? Por dia de hoje, né? Com toda aquela, né? Toda aquela beleza da época, né? Com todos os linhos, né? Com todos os panos, linhos e tudo, coisa linda, os melhores perfumes, entendeu? Aquelas mulheres, mas Salomão, o coração dele ficou naquela camponesa lá da roça, simples, ao ponto que quando ele manda o recado que vem buscar ela, que ia com a sua comitiva e trazer, ela não acreditou. E era a mulher da roça, ela disse: ele vai vir me buscar. Ele pensou que tivesse esquecido. Aí ela olha para si e diz: mas eu estou tão... meu cabelo não é mais quando ele me encontrou. Minha pele está queimada do sol. Vai ver, né? Você vê a história. Eu não sou mais a mesma. Acho que ele não vai me querer não, porque quando ele me viu foi tantos anos, eu já estou mais velha. Eu estou com a mão cheia de calo da roça. Minha pele não é mais a mesma, né? Aí Salomão, você vai ver a história. Salomão começa a declarar o poema do amor por aquela mulher, mesmo com sua pele queimada ao sol. Aí Davi, né, Salomão começa, e que Salomão prometeu e cumpriu, e traz aquela mulher para o seu reinado. Então é algo tão lindo e prefigura o amor de Cristo, de Salomão com aquela camponesa, e o amor de
Cristo para com a sua igreja, que ele entra no canon-bíblico. Os estudiosos, os teólogos, que quando foram fechar o canon-bíblico, olharam e disseram: irmão, aqui é Cristo, é a figura de Cristo e a igreja. Mesmo ela queimada da luta da vida, do sol, da diversidade da vida, não é verdade? Mas Jesus diz: mas eu amo a minha igreja, eu vou buscá-la. É lindo, irmão, é lindo essa história de Salomão, né? Amém? Mas eu vou terminar por aqui. Você vê como é lindo quando você estuda a Bíblia, você vai ver a história de Cantar de Salomão. É difícil ver, não é? Alguém pregando, né? Não é verdade? Não é linda a história? E ali você vê, tem hora que você vê uma coisa ali que você vai ver a intimidade do casal, né? Salomão, qual é o pecado? Mas para minha mulher eu posso dizer, eu posso dizer para a mulher dos outros. Para minha mulher eu posso dizer até detalhes do seu corpo. Está vendo ali o que é um casal? Por isso que um casal, ele se diz, né? Ele fica nu na frente de um e outro, não tem vergonha nenhuma, não existe pecado nenhum. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Está vendo aí? Não é verdade? Mas fora disso é o quê? Todo mundo sabe, né? Não é verdade? Você vê como é linda a história. Aquilo prefigura. Às vezes ela disse que já leu, né? Já leu o Cantares de Salomão todinho. É lindo, não é não? A história de Salomão para com essa camponesa, que é a figura de Cristo e a igreja. Amém? E também da bênção de um casal, da bênção de um relacionamento. Por isso que depois que recebe a bênção de Deus, o que acontece entre o casal, na sua intimidade, não há pecado nenhum. Porque Deus, né? Porque tem a bênção do Senhor sobre aquele casal. Amém? Como aqui antes, nós temos aqui os internautas, né? Os nossos amados irmãos que nos acompanham nessa história, nessa escola bíblica. Quero mandar um abraço aqui para Adelaide, lá de Canela, na Serra Gaúcha. A cantora Juliana Paiva também, que nos acompanha. Júnior Souza, aqui de Fortaleza. Olha, o Fabiano Martins, o Edson Weiner, Tiago Cordovil, Pedro Dantas, Arnold Public e Tauan Lima. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E quero convidá-los para que hoje às 18 horas participe conosco do nosso grande culto de Santa Ceia, que será transmitido pelo nosso canal na rede social. Então vamos chamar a nossa irmã Helena, né? Nossa irmã Helena com a oportunidade. Saúde, irmão, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos louvar o 104, só algumas. Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. 104, viu? Com amor. O pastor, eis que busca a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar
mais ainda clamar: ó ovelha minha, onde vós estáis? Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus, que procura para salvar. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos fazer a apresentação das classes. Convidar